ensino. Formado nesse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela leitura da Tua Palavra nesta manhã. Agradecemos porque a temos em nossas mãos, livremente, de maneira desimpedida, podemos te cultuar. Mas ainda, Senhor Deus, queremos suplicar ao Senhor que o Senhor retire de nós qualquer obstáculo que possa impedir o entender da Tua Palavra, o ouvir a Tua voz, o meditar nas aplicações que vão ser feitas através desse texto. Usa o Teu servo em suas limitações para a exaltação do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho. Amém. Irmãos, é interessante percebermos como a revelação de Deus se dá através das narrativas da Escritura. Deus revela a sua vontade em meio da dor, em meio das alegrias, em meio dos testes e das provações. Deus revela o seu ser e o seu plano para o povo da aliança em meio de histórias. Deus conta a história da salvação, utilizando não histórias fictícias, mas histórias verdadeiras, onde pessoas como nós sofreram, se alegraram, tiveram fé e esperança nessa promessa. O personagem desta narrativa, principal dessa narrativa, Moisés, passa por todas essas situações. Moisés foi criado inicialmente por sua mãe por providência divina. Em meio à perseguição, ele não deveria nem mesmo ter nascido, mas Deus o protegeu e ele cresce. Cuidado pela sua mãe, tendo salário pago pela própria criação, através de Faraó, de um rei ímpio. Esse homem cresce e vai morar no palácio do rei. 40 anos se passam ali. Primeira fase da vida de Moisés, que é dividida em 3 fases bem delimitadas de 40 anos. Atos capítulo 7, verso 23, informa que esse primeiro período de 40 anos ele esteve com o Faraó. O segundo período ele é retirado da casa de Faraó e
vai habitar no deserto. O terceiro período da vida de Moisés é o último deles e não menos importante. É o momento em que ele vai sair com o povo do Egito e levar o povo de Deus por entre o deserto até a terra de Canaã. São 3 períodos bem delimitados. Mas especificamente nesse recorte da vida de Moisés, ele vai passar por um grande teste, por uma grande provação. São 2 cenas. Primeira cena, Moisés saindo, fugido do Egito, por ter tentado defender o seu irmão, por ter feito aquilo que ele se propôs a fazer pela missão divina. Agora esse homem sai fugido de Faraó, rejeitado pelos seus irmãos, e vai habitar no deserto por 40 anos. Interessante, irmãos, perceber que essa história vai sendo contada 40 em 40 anos, e ao mesmo tempo nós percebemos que o povo de Deus continuava sofrendo. O povo de Deus continuava sofrendo com a perseguição no Egito. Mas Deus passa 80 anos preparando Moisés, 40 anos na casa de Faraó, 40 anos no deserto. Por que Deus não socorreu o seu povo mais rápido? Por que deixar 80 anos o povo sofrendo? Por que não pegar Moisés, se ele já tinha aquela missão delimitada desde o seu nascimento e colocá-lo como libertador de Israel, logo em que ele atingisse a idade adulta? Sabe por que Deus não fez isso? Porque não se faz um líder do dia para a noite. A liderança ela é construída. Quando olhamos para o Novo Testamento, isso também não é diferente. No Antigo, os líderes da Igreja do Senhor eram chamados de anciãos. Não apenas, irmãos, não tão somente por conta de idade, percebam isso. A questão, o ponto não é a idade, é amadurecimento, maturidade espiritual. Esses homens cuidavam juntamente com Moisés, do povo da antiga aliança, quando eles saíam do Egito. No Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo é muito claro ao especificar as qualificações daqueles que viriam a ser presbíteros e diáconos. Ele diz que os dois não poderiam ser neófitos, mas necessitavam ser experimentados na fé, para que não incorressem em soberba e na condenação do diabo. Ou seja, pessoas imaturas, quando lhes são dadas algum tipo de poder, têm facilidade de se ensoberbecer, de perder o foco, de confundir um poder que não é seu, mas foi dado por Deus para um fim específico. E eles acabam caindo na condenação do diabo. Por isso que a Igreja do Senhor não pode ter liderança imatura, mas tem que ser de homens experimentados. Moisés foi experimentado por 80 anos. Certamente que nós não precisamos ter um presbítero com 80 anos para poder elegê-lo. Mas é necessário, irmãos, que façamos de maneira conveniente, de maneira sábia. E essa maneira é através do tempo, perceber maturidade e sabedoria da liderança. 80 anos de treinamento, 40 anos de ministério. A conta é muito fácil. Para cada ano de ministério, Moisés teve 2 anos de treinamento. Perceba, 2 anos sendo treinado para poder em 1 ano exercer o ministério. A pergunta que não quer calar: como em nossos dias
temos entregado os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente a pessoas que não têm preparo. Alguns dizem que esse preparo vem com que, por revelação dos céus, como que o anjo descesse e revelasse de uma vez só aquela preparação necessária para exercer liderança na igreja do Senhor. Não é bem assim. Eu duvido muito que você, ao ter algum tipo de enfermidade, se entregasse seu corpo para alguém que se diz médico, mas nunca passou na faculdade. Um cirurgião que nunca fez especialização na área dessa cirurgia. Se você não entrega o seu corpo, que é perecível, a um homem que não tem preparo, como você entrega a sua alma? É imortal e vai ressurgir com o corpo. Como nós, às vezes, prestamos os nossos ouvidos, gastando tempo na televisão. Pessoas que não têm preparo. Não dá para amenizar esse ponto, irmãos. Eu não devo emprestar minha atenção a pessoas que não foram legitimamente treinadas, legitimamente investidas no poder, que são treinados e experimentados na fé. Porque se eu fizer isso, eu estou perdendo o meu tempo. E o meu tempo não é meu. Tudo que eu tenho é do Senhor. A liderança da igreja é algo tão sério que deveria ser uma oração constante dos membros. Ontem nós tivemos uma bênção na nossa igreja. Nós temos hoje diáconos, presbíteros e pastor, todos eleitos. A sua obrigação não terminou ontem, só começou. Os que foram eleitos têm uma responsabilidade enorme sobre os seus ombros. Mas vocês têm também de orar para que Deus nos dê uma liderança experimentada na fé. Deus não nos deu homens mais velhos, mais experientes, mas Deus pode nos dar homens pacientes, sábios, homens que fogem da soberba, homens que estão comprometidos com a sua palavra e querem treinar, querem viver a palavra do Senhor. Para isso é preciso a sua oração. É preciso que você ore pelos diáconos, pelos presbíteros da nossa igreja. Nós não tivemos 80 anos de treinamento. Moisés teve e ainda assim passou por muitas dificuldades. Moisés vai servir num local bastante complicado. Veja comigo o verso de número 15 a 17, onde Moisés é levado. Formado nesse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Veja, o narrador ele está dando um zoom na história, fechando o foco e quer delimitar exatamente o lugar onde se deu a conversa entre Moisés, os pastores e as filhas de Jetro. Ele foca num lugar, e esse lugar é chamado de poço. O poço ele ganha proeminência em algumas narrativas da Escritura. Em Gênesis capítulo 24, quando Abraão manda o seu servo buscar uma moça, uma esposa para Isaac, lá estava o poço. O poço onde as mulheres iam buscar água. E é ali que há um encontro entre o servo de Abraão e as mulheres do poço, especialmente Rebeca. Gênesis capítulo 29, novamente o poço ganha proeminência. João capítulo 4, verso 6, Jesus se encontra com a mulher samaritana em um poço, e ele diz: eu sou a fonte da água da vida.
Porque o poço é um lugar como que um oásis em meio a uma terra árida. As narrativas que falam sobre poços sempre trazem a ideia de que alguém está sendo ajudado, alguém está sendo defendido, alguém está sendo socorrido. O poço é levado em conta não apenas no sentido horizontal, mas também no sentido vertical, à medida que quando alguém ajuda o outro, se assemelha a Deus. Quando Cristo diz que Ele é a fonte, Ele aponta para o poço e diz: eu que sou a verdadeira fonte. Quando alguém dá água ao seu irmão, ele está se assemelhando ao que Deus é, aquele que supre a necessidade do pobre, daquele carente. Aqui, irmãos, Moisés está se colocando justamente nessa posição. Moças que vinham trabalhando, buscando água neste poço, se encontram com pastores maldosos, homens que enxotaram as mulheres. Ora, o poço não era um lugar muito tranquilo. O poço era um lugar de disputa. O poço era um lugar de brigas. Se você está em meio a uma terra árida, existe um poço, um único poço, não ache que vai ser feita uma fila muito ordenada e todos vão respeitar. Todos querem a primazia no poço. Mulheres, considerando a parte frágil, como 1 Pedro diz, são enxotadas pelos pastores. Mas aí aparece um homem. Aí aparece um protetor. E ele enxota essas mulheres, esses pastores de lá, e defende as mulheres. Ele demonstra mais uma vez que é servo. Moisés não serviu apenas os homens hebreus, mas Moisés estava pronto para defender a justiça em qualquer lugar do mundo. Ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para cuidar do necessitado, do pobre, daquele que era carente da justiça. No poço, especificamente, ele faz isso. Moisés é chamado para servir no poço. Mas um poço que estava dentro de uma região maior, que é o deserto. E o deserto é outro local que tem sequências de narrativas falando sobre ele. A história da redenção, ela é narrada através da saída do Egito, passando pelo deserto. Mas agora não é um povo que passa pelo deserto, é um homem que passa pelo deserto, mas um homem que representa o povo. Um homem que foi tirado do Egito, agora está no deserto. Alguns comentaristas chegam a dizer que nós estamos diante de um êxodo individual. É apenas um homem, é só Moisés que está no deserto, mas ele representa um povo que foi tirado do Egito e que agora está no deserto. Mas ele tem consciência que esse lugar não é um lugar de morada eterna, é um lugar simplesmente de passagem. O deserto é isso. Nós percebemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 28, quando Deus fala com Jacó, no deserto, que ali não era o lugar de Jacó. O deserto não é lugar de crente. Nós percebemos que quando Deus leva o seu profeta Elias para o deserto, 1 Reis capítulo 19, ali não era o lugar de Elias. Nós vemos também João Batista batizando no deserto, Mateus capítulo número 3, mas ali também não era o lugar de João Batista. Nós vemos Cristo sendo tentado temporariamente no deserto, mas ali não era o lugar do crente. O deserto é só um local de passagem, mas esse local de passagem, lembre-se, é lugar de treinamento, é lugar de provação, é lugar de tribulação, é lugar de dor. Mas quando Deus dá a dor, quando Deus dá a prova, imediatamente Ele também dá o escape. Qual seria o escape de Moisés no deserto? Veja comigo o verso 18.
egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Disse as filhas. Por que deixaste lá o homem? Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Não apenas os cenários, o poço e o deserto são importantes, mas as pessoas. O teste que eles estavam passando não era apenas no lugar, mas era um teste com pessoas. Ele se encontra com pastores e ele defende as moças. E agora aceita um alerta para o pai dessas moças. Onde está aquele que veio? Onde está aquele que veio a livrá-las da mão dos ímpios? Deus começa a constituir uma família para Moisés. Deus começa a desenhar uma nova vida no deserto. Ora, mas o deserto é lugar de provação, de dor. Lembre-se, onde tem dor, para o Filho de Deus também tem o escape. A família começa a se desenhar dessa forma. Um ambiente semelhante até mesmo aos patriarcas. Um poço, um lugar de dor, e naquele lugar Deus levanta uma família. Os patriarcas tinham famílias pautadas entre um homem e uma mulher de mesma linhagem. E é exatamente isso que acontece aqui, irmãos. Perceba que no verso 15 diz que ele vai para a terra de Midian. E no verso 16, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. A terra dos midianitas era a terra de descendentes de Abraão. Abraão e Quetura, a segunda mulher de Abraão, tiveram vários filhos, e esses filhos criaram povos. Desses filhos surgiram povos, e um desses povos eram os midianitas. Portanto, a mulher que Moisés vai tomar por esposa era uma descendente de Abraão. Mas isso pode não dizer muita coisa, porque quando Isaac foi tomar uma mulher para si, aquela mulher também era descendente de Abraão. Mas a questão, o ponto não é apenas a linhagem, mas principalmente a fé daquela que vai tomar um filho de Deus como esposo. Essa moça chamada Zípora, não aqui, mas logo adiante na narrativa, ela vai demonstrar que realmente tinha a mesma fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como? Ela vai deixar os seus deuses e a sua casa para se unir a Moisés e ao seu Deus. Porque esta fé verdadeira não é uma linhagem apenas, mas a fé que deixa todas as coisas por conta de Deus. Como é que eu posso perceber se alguém tem fé verdadeira ou não? Olhe para a vida dele. Quando nós vemos o caso de Rebeca, lá no poço, ela volta para casa com Labão, Gênesis capítulo 24, e ela é questionada se ela quer seguir ao Deus de Israel e ao servo de Abraão, e ela diz: eu irei. Gênesis 24, versículo 53. Ruth, saindo da sua terra, acompanhando Noemi, ela é alertada por Noemi: você pode ficar. A sua cunhada ficou. E veja, há uma expressão rápida quando fala da cunhada de Ruth. Diz assim: ela ficou com os seus deuses e na sua terra. Quando vai falar sobre Ruth, diz: ela afirmou: teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. É exatamente o mesmo que Zípora faz. Mais à frente na história, ela abandona os seus pais, no sentido de abandonar a sua casa e formar outra casa. Ela deixa pai e mãe e se une ao seu marido. Mas não só isso, ela deixa a idolatria dos seus pais. Ela deixa aquilo que estava para trás e passa a seguir um novo
mas principalmente pela mesma fé. O que chama a atenção também, irmãos, é a disponibilidade do sogro em trazer esse homem para dentro da sua casa. O que será que fez com que o pai das moças dissesse: traga esse homem para cá? Acompanhe comigo. Verso número 19. A resposta das mulheres é um egípcio. Veja, Moisés foi identificado como um egípcio porque provavelmente ele se vestia como um egípcio. Então, ao olhar para aquele homem, eles perceberam que ele era um egípcio. Mas de egípcio, Moisés não tinha absolutamente nada a não ser as roupas. O egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Temos duas características marcantes de um bom marido. Em primeiro lugar, ele livrou essas mulheres da mão de homens ímpios. Ou seja, esse homem chamou a atenção do pai das moças. Por quê? Inicialmente porque ele é protetor. Ele é alguém que protege a sua família. Ele é alguém que percebe alguém necessitado e corre para proteger. Ele é um homem que se importa com a necessidade. Ele é um homem que se importa com a fragilidade de uma moça. Isso, aos olhos daquele homem do deserto, chama a atenção. Ele diz: eu quero esse homem para minhas filhas. Mas ele não é só um protetor. Veja, e ainda nos tirou água e deu a beber ao rebanho. Ele é um protetor, mas ele também é um provedor. Ele não deixa faltar nada na casa. Ele trabalha, ele se esforça, ele defende a casa, mas ele também providencia para que nada falte. Esse eu quero para minha filha. Esse é o homem. Ele defendeu minhas filhas. Ele deu água para beber. Esse é o homem para casar com minhas filhas. Tragam ele rapidamente. Agora vamos comparar com Labão, Gênesis capítulo 24, mais uma vez. Gênesis 24, a partir do verso 29. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. A fonte é a mesma coisa que poço. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Veja como a Bíblia é detalhista. Ela diz: quando ele viu o pendente, ele não queria nem saber do caráter. Pouco lhe importava o caráter desse homem que queria casar com a sua irmã. Pouco importava. Pendente, ele é rico. Eu quero esse homem para minha irmã. Que diferença. O pai deve escolher, o pai deve ajudar os seus filhos a escolher uma boa moça ou um bom rapaz. O mundo diz que é como Labão. Ele deu o pendente, minha filha, agarre esse homem, não perca por nada. Ele chega com um bom carro. Isso aqui é um homem de Deus, isso é uma bênção. Que maravilha! Esse homem vai ser um marido exemplar. Mas a escolha correta é pelo caráter. É pelo caráter que ele mostra com as suas ações. Ele defendeu minha filha. Ele providenciou água. Epa, aqui está um homem.
se esforça para isso, ela vai ser uma boa dona de casa, ela vai ser uma boa mãe de filhos, ela vai ser submissa. Como é que eu sei hoje? Olhe para como ela lidar com os seus pais, como ela trata os pais. Se ela é insubordinada aos pais, ela vai ser insubordinada a você também. Se ela não ajuda a mãe em casa, não tenha dúvida, você vai ter que ter um empregado em casa, porque sua mulher provavelmente não vai ser dona de casa. Se ela não respeita as pessoas ao seu redor, não vai respeitar você. Como é que eu procuro alguém para casar? É pelo caráter cristão, não pelo que a pessoa provavelmente pode me dar. Lógico que um homem precisa ter outras qualificações, além de ser protetor, ele precisa ser provedor. Como eu vou saber se esse moço vai ser provedor ou não na minha casa? Hoje eu estou namorando ainda. Eu percebo se ele é estudioso. Acorda cedo ou vai acordar às 10h30 da manhã, todo dia? Adivinha o que vai ser na sua casa? Se ele não trabalha hoje, se ele não estuda hoje, vocês vão passar dificuldade juntos. E amor não sustenta isso. Seja sábio agora. Mas não é só isso, não. Existem outros critérios. Veja como eles chamam os seus filhos. Volta para Êxodo capítulo 2. Verso 22. 21 e 22. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Ele coloca o nome do filho de Gerson. Gerson é a união de duas palavrinhas no hebraico. Uma que quer dizer peregrino ou exilado, e a segunda, ali. Ou seja, é peregrino ali. Ele é o forasteiro naquele lugar. Percebam como eles tinham uma verdadeira fé. Zípora e Moisés têm um filho, e quando esse filho nasce, neste filho a fé vai ser mostrada. Eu não sou daqui, eu sou um peregrino. Essa é a família verdadeira, porque eles têm um só objetivo: nós não somos daqui, nós não viemos para ficar. Observe que a sabedoria de Moisés, toda vez que ele chamava o seu filho, que ele dizia Gerson, ele se lembrava: sou peregrino nesse lugar. Gerson, eu não sou daqui. Gerson, eu não vim para ficar, eu sou temporário no deserto. Mas o deserto era importante. A família construída era importante para o treinamento de Moisés. Porque ele não foi só protetor e provedor naquele episódio com os pastores. Ele veio a ser depois. Perceba, quando um homem se casa com uma mulher, ele vai todos os dias ter que exercer providência e proteção. Diante dos filhos e da mulher, ainda há um terceiro aspecto além da providência e proteção. É o aspecto da liderança. E Moisés precisava de tudo isso. Quando ele fosse para o deserto com o povo, ele precisava ser um bom líder, ele precisava ser protetor, ele precisava ser provedor. Deus estava treinando esse homem para o ministério na sua casa. Mais uma vez, nos reportando a Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo não diz só apenas que os presbíteros e diáconos têm que ser experimentados, mas primeiro eles têm que ter bom governo em casa para depois governar a igreja do Senhor. De onde Paulo tirou isso? Ora, da antiga aliança, irmãos. Como Moisés poderia ser um bom líder para Israel se primeiro ele governasse bem a sua casa? Mas como você não tinha casa? Deus dá uma casa a ele. Deus dá uma mulher e Deus dá filhos. Exerça liderança na sua casa. Posteriormente você vai exercer liderança na minha igreja. E o exemplo dessa liderança para aqueles irmãos que têm dificuldade nesse ponto é o próprio Deus.
Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Veja como Deus está se revelando. Jerusalém, Jerusalém, meu povo, eu queria ser como uma galinha que guarda, que protege os seus pintinhos, porque eu sou um bom marido, eu sou um bom pai. Ele se revela até agora como uma boa mãe. Ele é líder, ele é protetor, ele é provedor. Por isso eu tenho que ser líder, protetor e provedor. O maior exemplo de liderança é Cristo na igreja. Cristo diante da igreja. Quer aprender a ser um bom marido? Olhe para ele. Quer aprender a ser uma boa esposa? Olhe para a igreja do Senhor. A família é um treinamento para o ministério. E o casamento? O que é o casamento? O casamento, irmãos, dado no meio do deserto, ele também nos traz uma outra analogia. A analogia que num ambiente de dor, num ambiente de escassez, Deus dá uma família, ou seja, Deus dá um escape. O casamento tem dois aspectos bem distintos, né? O casamento antes da queda, no estado de perfeição, e o casamento depois da queda. Nós devemos entender esses dois momentos da mesma instituição de maneira distinta, porque o casamento antes da queda não era um escape, o casamento era perfeito. O casamento depois da queda é exatamente como Moisés está traçando. Ele está com muitas dores, longe de sua família, longe de sua casa, Deus dá uma outra família. O casamento é justamente isso em nossa época. Na presente vida, onde nós temos muitas dores e muitos sofrimentos, Deus nos dá um alívio. Que alívio é esse? Ele nos dá um casamento. No casamento, irmãos, que nós somos elevados à eternidade, da seguinte maneira: no casamento eu percebo algumas qualidades, algumas virtudes que nós vamos ter no céu. No casamento nós temos fidelidade, nós temos renúncia, nós temos perseverança, nós temos mansidão, nós somos ensinados a todas essas coisas. Onde mais nós vamos encontrar, se não na família? O casamento no estado de queda é, sim, um instrumento de Deus para Ele aliviar a nossa dor. Porque sozinho é bem mais difícil. Deus nos dá uma família, Deus nos dá um cônjuge para aliviar as nossas dores. Quando nós descobrimos isso e vemos algumas pessoas falando mal do casamento, dizendo que o casamento é uma instituição falida, dizendo que carrega uma cruz há anos, se referindo ao seu cônjuge, é quase que uma blasfêmia contra a obra do Senhor. Deus disse que o casamento é uma bênção para o estado da queda. E eu digo que minha esposa é uma maldição, é um peso. Ora, não entendi nada. O casamento é uma forma de você ser aliviado no meio das dores no deserto, porque é isso que nós estamos passando. Nós nem estamos no Egito, nem chegamos na terra prometida. É o deserto que nos acompanha. E no deserto Deus nos dá uma família. Agora, como é que eu posso perceber se minha família é uma família cristã? É uma família que está se amoldando ao que diz a Escritura? Será que é porque minha família tem um salmo aberto, empoeirado no meio da sala? Será que é porque lá na minha casa, toda vez que nós vamos tomar refeição, nós paramos e oramos? Será que é porque nós vamos para a igreja todo domingo? São aspectos, tirando a questão da Bíblia empoeirada, o resto é coisa muito boa de ser feita. Mas não é isso que ele define. O que define uma família cristã é se você tem o mesmo destino. Se o homem está levando como um libertador, levando sua esposa e seus filhos para a terra da promessa.
família em meio ao deserto, mas que gera frutos que amenizam a nossa dor. Irmãos, mas parece que nós estamos esquecendo de um ponto. Moisés foi aliviado. Moisés está sendo treinado e testado. Mas o povo continua lá no Egito. O povo de Deus continua sofrendo. O povo de Deus continua clamando. Veja, o narrador não esquece essa parte. Acompanhe comigo o verso 22. A qual deu à luz um filho, a quem chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Agora veja o verso 23. Decorridos muitos dias, entre o verso 22 e o verso 23, nós temos um espaço de 40 anos. A chegada de Moisés e o seu casamento, e agora a saída dele. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam. Veja como uma descrição do narrador sobre o sofrimento do seu povo. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Que condição? Ele veio descrevendo: gemido, servidão, clamor, gemido novamente. São 4 palavras para descrever essa condição. Ele faz um jogo e coloca essas 4 palavras em sequência para dizer o tamanho do sofrimento do povo. Moisés, 40 anos fora e o povo sofrendo. Aí Deus agora se lembra da aliança, no meio do gemido. O gemido também não é algo desconhecido para quem gosta de ler a palavra de Deus. O gemido começa quando o povo pergunta: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Vamos comigo no Salmo 13. Você perceber a angústia do povo de Deus através do salmista, esperando, gemendo, clamando por livramento do Senhor. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Abacuque capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Diz o profeta: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Veja, o sofrimento do povo de Deus. Até quando, Senhor? Será que o Senhor nunca vai ouvir o nosso gemido? Era esse o sofrimento de Israel. Era esse o gemido de Israel. E Deus percebe o gemido. Percebe o clamor. Paulo narra esse clamor de maneira excelente quando ele se reporta na carta aos Romanos, capítulo 8, sobre 3 aspectos do gemido. Romanos capítulo 8, verso 19. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, ou seja, ao sofrimento pelo pecado, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Quem primeiro geme é a criação, por conta do estado de queda. Clama a Deus como Redentor. Mas não só a criação. Verso 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja, a
geme o homem e geme o espírito. É assim, um ambiente de queda é um ambiente de clamor, de gemido. É o povo de Deus gemendo e esperando o Redentor. O povo de Deus que clama. E aí, como tanto em Êxodo como lá em Romanos, Deus vê, verso 25 de Êxodo, e viu Deus os filhos de Israel. Mas por que Deus viu? Por que Deus lembra-se desse povo? Por conta da aliança. Ele se lembrou da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu tenho uma aliança com esse povo está gemendo. O que é que eu vou fazer? O povo que geme lá em Romanos, qual é a solução para eles? A mesma. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito? Por amor de ti, ou seja, pela aliança que eu tenho com esse povo, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe qual é a solução para o gemido da criação, do homem e do Espírito? O Redentor. A única esperança é o Redentor. Quando Deus se lembra da aliança com aquele povo, quando Ele vê o sofrimento, o que Ele providencia é o Redentor. Moisés vai sair do Egito, do deserto, e voltar para o Egito. Moisés vai deixar de ser treinado e vai começar a exercer o seu ministério. Porque quando o povo clama, quando o povo geme, Deus manda um Redentor. A criação hoje geme, o homem geme, o Espírito geme, mas Deus vai mandar novamente o Redentor. Ele é a única solução para o nosso gemido. Casamento, amizade, igreja, são todas instrumentos que Deus nos deixou para amenizar a nossa dor. Mas a única solução é quando Deus envia o Redentor. Deus envia o Redentor. E aí o homem que é perseguido passa a ser protegido pelo Redentor. Perceba um detalhe, irmãos. Esse Redentor, no caso Moisés, já havia vivido no palácio. Tentou defender, foi parar no deserto. No deserto ele começa a reconstruir sua vida. No deserto ele tem uma família, ele agora tem uma casa. E Deus diz: agora você vai voltar para o povo que ele rejeitou e para aquela terra ímpia. Você vai deixar sua segurança mais uma vez para poder ser o Redentor daquele povo. Porque Moisés precisava se assemelhar a um aspecto da obra de Cristo, revelado em Hebreus capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo número 2. Verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Veja, Jesus, tomando a forma de homem, ele morre por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O que o texto está dizendo é o seguinte: aquele que não precisava se fez homem para se identificar com o nosso sofrimento. Ele tinha segurança e glória, deixou-a para se identificar com o nosso sofrimento. Agora, verso 17. Por isso,
convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Moisés veio a ser com que sumo sacerdote ao subir o monte e falar com o Senhor diretamente. Ele era um intercessor, ele era o redentor, mas só figuradamente. Ele se assemelhou, ele se condoeu e sofreu, mas só figuradamente. Cristo sim deixou glória, segurança para, encarnando-se, ser o redentor, mas não só ser o redentor, não só sofrer em paz, sofrer a morte, tomar sobre si o nosso pecado e nos redimir de toda a culpa, nos resgatando definitivamente do Egito e nos levando para a terra da promessa, na qual nós já estamos, mas ainda não. Cristo humildemente deixou a sua glória para sofrer em nosso lugar. Moisés não pôde fazer isso, Davi não pôde fazer isso, nenhum outro homem, só Cristo tomou o nosso lugar e morreu pelos nossos pecados. Irmãos, nesse sentido, o teste, o treinamento, a maturidade cristã só pode nos levar para um lugar, só pode nos levar para a humildade. Que tinha tudo, se fez nada. E nós que não temos nada, vamos ser o quê? C.S. Lewis afirmava o seguinte: humildade não é pensar menos do que nós somos, mas é pensar menos sobre nós. É deixar de pensar tanto em nós mesmos, é deixar de ser tão egoístas, é deixar de sempre querer um melhor para a nossa vida. Humildade não é pensar menos do que nós somos, mas é deixar de pensar tanto em nós. Porque se Moisés, e se principalmente Cristo, pensassem só na sua glória, todos aqui estavam no inferno. Se você pensar só na sua glória, no seu conforto, você nunca vai poder servir ao Senhor como Ele requer. Aqueles que têm provado das bênçãos do Senhor e têm sido libertados do pecado, não podem continuar tendo o mesmo tipo de pensamento mundano. Para constituir uma família, para conseguir um emprego, para formar novas amizades, você não pode pensar como pensa o mundo. Quem foi retirado, está sendo treinado no deserto, precisa viver em conformidade com a fé e pensar como pensam aqueles que têm a mesma fé, se desvencilhando das coisas que para trás ficaram e vivendo como nós somos, novas criaturas, de maneira humilde, de maneira paciente, de maneira sábia. Agora, para aqueles que não têm o Redentor, para aqueles que gemem de dor, mas querem pela sua própria justiça serem salvos, que não têm Cristo como o seu sumo sacerdote, vocês vão eternamente ficar no Egito, presos a esse estado de queda. O seu clamor e os seus gemidos nunca vão ser atendidos senão por Cristo. Se você não se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho do Senhor e tê-lo como seu único Redentor, nunca, jamais a sua dor vai cessar, porque você vai ser lançado no lugar de dores eternas, sem nenhum tipo de amenização. Lá não tem casamento, lá não tem família, lá não tem amigos, só dor. Lembre-se disso. Entregue sua vida ao Senhor Jesus.
prometido que um dia voltará e nos redimirá de uma vez por todas. Até lá, Senhor Deus, nos ensina a vivermos em conformidade com essa fé que temos, guardando-a em nossa casa, vivendo como homens e mulheres que esperam somente numa fé, numa esperança única, que é a volta do Senhor. Que os instrumentos que amenizam a nossa dor sejam bem utilizados e que eles sempre nos remetam ao Senhor, porque sabemos que não somos desse lugar, nem viemos para ficar. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós oramos.